Olá, boa tarde, nono ano. Olá, nós estamos aqui, pessoal, para dizer a vocês que nós vamos falar sobre variação linguística. Esse é o nosso próximo assunto e está no livro das páginas 30 até 39, ok? Então, nós vamos falar muito sobre língua, tá? Sobre fala, sobre como os brasileiros falam de diferentes maneiras. Isso é bacana. Então, primeira coisa, lembrando que vocês devem tirar da cabeça esse conceito de certo e errado. Em língua, na nossa língua portuguesa, não existe o certo e errado, tá bom? Mas existe alguém fala em desacordo com a norma culta, tá bom? E outros falam de acordo com a norma culta. Isso não quer dizer que a pessoa esteja falando errado. Significa que a pessoa ou não domina a norma culta ou prefere não usá-la, tá bom? Então nós vamos mostrar para vocês um slide e vamos explicar exatamente essas coisas. Então não esqueçam, no livro, página 30 até a página 39, os exercícios é 1, 2 e 3, tá? Número 1 vai de letra A até a letra G. O número 2, A, B e C. E a número 3, A, B, C e D. Tá? Vocês vão perceber que a número 3 tem mais de outras letras, mas vocês vão fazer apenas a letra A, B, C e D da número 3. Tá bom? Então, eu estou na página 35, 36, 37 e 38. Tá legal? Então vamos ao slide rapidamente, porque eu quero passar rapidamente com vocês isso, ok? Então vamos lá. Vou abrir o slide aqui, mostrar para vocês que nós vamos falar hoje, ok? Ok. Bom, essas variedades linguísticas. O que são variedades linguísticas? São, na verdade, os diferentes registros de fala que se percebe em uma língua moderna. O português é uma língua moderna, falada em diversos países. Falado aqui no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique, em Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e também em Timor-Leste. Então, em todos esses países que falam a língua portuguesa não é falada da mesma maneira, tá? De maneira homogênea, mas tem vários registros, várias formas de se comunicar, de falar essa mesma língua. Então, isso nós chamamos de variação linguística, né? Esses vários registros da língua portuguesa implica várias coisas. Primeiro, o português brasileiro não é falado do mesmo jeito pelos mais de 200 milhões de falantes nativos do país. É óbvio, né? Se você ouvir um gaúcho falando, ele vai falar diferente do sujeito que mora no Amapá, do sujeito que mora no Nordeste. Lá no Nordeste mesmo tem pessoas que falam diferentes. Né? São 9 estados, né, que fazem parte do Nordeste. Tem várias peculiaridades de fala nesses vários estados. Então, isso é uma riqueza enorme para a linguística de nossa língua, ok? Então, a primeira coisa que você deve aprender, o português brasileiro não é falado do mesmo jeito pelos milhões de nativos do país. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Para o vocábulo teatro, né, o carioca pronuncia teatro, e outros, né, que o paulista, se eu não estou enganado. O paraense fala teatro, né? Aí nós temos uma charge aqui interessante, né, do João Nilson Souza, que é o seguinte, né, ser paraense é preservar uma verdadeira amizade para sempre.
E aí a amiga de amarela diz: amiga, toma aí a pimenta, cuidado que ela tá do mal. Esse tá do mal é uma expressão bem paraense. A outra espantada diz assim: eras de ti, amiga. Né? Na minha mão, não. Não sabes que não presta dar pimenta na mão? Senão a gente briga. Talesa é. Olha a expressão típica paraense. Né? O primeiro é eras de ti e o outro taslesa é. Então são duas expressões tipicamente paraense que nós falaremos depois, se for o caso. Por exemplo, voltando ao caso do teatro, por exemplo, nós temos também o vocábulo tomate, que é né, tem várias formas de falar a palavra tomate. Uns falam tomate, outros falam tomate, do jeito que se escreve, e outros falam tomate, né, terminando com i, tomate. A segunda coisa que vocês devem aprender: não existe uma forma mais bonita ou mais certa. Bem, lembre que no início eu falei que vocês esqueceram esse conceito de certo e errado, né? Não existe uma forma mais bonita ou mais certa, apenas formas diferentes de se falar o mesmo vocábulo ou de se comunicar, de falar determinadas construções. Então, não existe algo mais bonito ou mais certo. Nem a norma culta é mais bonita ou mais certa. É simplesmente um registro, o nível de linguagem. Tá? 3. Vocês devem saber também. O português brasileiro ele varia por vários fatores. Né? O primeiro é o fator geográfico, nós chamamos de variação diatópica. Ele é focado na fala, né? É impossível reproduzir na escrita, quase impossível. Né? Algumas coisas a gente consegue reproduzir, outras não, porque algumas delas é uma questão sonora, difícil de se reproduzir. Tá? Então, nesse país que é continental, há uma variedade enorme e muito significativa de falares. O modo como se pronuncia cada um desses falares nós chamamos de sotaque. Né? São sotaque que eles são. Por exemplo, o gaúcho fala carro. Tá? Carro. Nós falamos carro. Por exemplo, eu falo vaca, mas eu tenho parentes que falam raca. Né? Então, isso é questão de sotaque. Né? No Nordeste, a fala nordestina tem várias subdivisões. Nós temos o baianês, ou falar baiano, o cearense, ou falar cearense, o pernambuquês. Nós temos um quadro típico de falares também no Maranhão, no Rio Grande do Norte, e por aí vai. Né? A Bahia, por exemplo, não só tem esse sotaque baiano, né? Tem influência também dos falares de Minas, principalmente no sul da Bahia, né? No sudeste da Bahia. Então é uma coisa interessante. Né? Aqui alguns exemplos nesse quadro de palavras que são faladas, né, em diversas regiões do Brasil. Por exemplo, o ba e o tchê falado no sul. O oxente, o oxe, falado no Nordeste. O sor, o ai, falado em Minas. Né? O ai é engraçado porque ele tem vários significados, né? Depende da expressão corporal, depende da ênfase. Então, tudo tem um significado. Então, o ai é uma palavra que serve para quase tudo em Minas Gerais. Né? Uma coisa interessante nesse falar mineiro, por exemplo, é que eles têm uma mania de diminuição da palavra. Eles não falam Belo Horizonte, falam Belzonte. Eles não falam neguinho, eles falam neguinho, né? Bichinho. Né? Então, são termos incríveis lá do falar mineiro. Né? Outra coisa interessante é que uma palavra ela pode ter vários, né, um objeto, uma fruta, pode ter vários termos diferentes. Por exemplo, tangerina pode ser também chamada de bergamota lá no sul, pode ser chamada de mexerica, né, em São Paulo, e assim por diante. Né. Então, é a mesma coisa que acontece com o chopinho, que nós chamamos de chopinho, né, aquele suco congelado, em alguns lugares é falado geladinho, outros é chamado de sacolé, outros chamado de flau, e tem uma série de
de palavras para definir o famoso chopinho que nós conhecemos aqui, né? No Sudeste nós temos a variante carioca, né? Muito apreciada, vocês já devem ter visto em filmes, tem uma incrível aceitação. Ou falar mineiro, ou falar paulista, urbano, né? Muito, muito engraçado, cheio de gírias, cheio de palavras novas. Nós temos o falar caipira também, que é falado parte de São Paulo, parte de Minas, parte de Goiás, se espalha até por parte do Mato Grosso, essa variante do falar caipira, né? Na Amazônia nós temos a variante cabocla, né? O falar amazônida. Esse falar da Amazônia, eles têm uma coisa engraçada, né? Por exemplo, é o uso do X, né? Em palavras com som de S ou som de Z. Por exemplo, arroz, o arroz, como nós falamos aqui, né? Eles falam arroz, né? Dois, eles falam dois, e assim por diante. Na fala sulista, nós temos também diferenças significativas se a gente perceber os três estados. Aqui eu coloquei alguns exemplos do léxico de Santa Catarina, por exemplo. Eles conhecem lagartixa como crocodilinho de parede. Helicóptero eles conhecem como avião de rosca. Pastel de carne moída, né? Eles chamam de envelope de boi ralado. Orelhão eles chamam de poste de prosa. Ovo é a semente da galinha, de galinha, né? E assim por diante. O fator social, que nós chamamos de variação diastrática, esse fator social é muito interessante. Talvez o mais preponderante nesse jogo de falares, nesse jogo de variação que nós temos no país. Por exemplo, usar gírias, né? Era muito comum ser utilizado por grupos marginalizados, as pessoas negras, né? Segundo os pesquisadores, né? As gírias começaram a ser usadas em Nova York, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Depois o Brasil começou a utilizar, e principalmente os rapazes, né? Os jovens das favelas utilizavam como forma de fugir da polícia, como forma de fugir das conversas, né, dos outros. Eles criaram um registro próprio, né, as gírias. Mas as gírias hoje fazem parte do cotidiano de qualquer jovem, né, urbano brasileiro. Então, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, tipo, pode parar de caô, deve ter ouvido, tô muito bolada hoje, lembra daquela parada? Já é, meu irmão. Então são gírias que vocês já devem ter ouvido e falam até constantemente. O fator social na língua dos falantes nativos é influenciado por oposição entre falantes escolarizados e não escolarizados, né? Então, as pessoas que têm escolarização tendem a utilizar a norma culta. Já os não escolarizados, não. E aí, pessoal, não esqueçam, quem fala em desvio da norma culta padrão não deve ser hostilizado, não deve ser achincalhado, vocês não devem rir deles, né? Eles simplesmente não estudaram, então eles não têm o conhecimento que vocês têm. Outro, a oposição entre grupos específicos de falantes que gozam de prestígio social e marginalizados sociais. Então, ainda existe, né, nas favelas, comunidades cariocas, por exemplo, eles falam muitas palavras para driblar mesmo esses grupos de prestígio social, né? Geralmente, a maioria das pessoas não entendem. Né? Oposição entre falantes idosos e falantes jovens. Né? Os jovens, eles tendem a se apropriar das palavras ou criar palavras, tá certo, no seu grupo, e nem sempre os idosos entendem. Então, os idosos falam que eles aprenderam na sua época, né?
e os jovens não. Então eles têm essa oposição. Oposição também entre os que usam o registro formal pela profissão que exercem, né? Ou por opção, tem gente que só quer falar norma culta, é um direito dele, apesar de que é um pouco snob, né? Você usar a norma culta em qualquer lugar. Né? E os mais humildes, né? Que é a maioria da população ativa, o âmbito comunicativo. Tem essa oposição entre os que usam o registro formal, né? A norma padrão culta, e os que não usam, ela é muito interessante, o fator social influenciado por essa situação. Por exemplo, o falante pode utilizar mais de uma variante social no português brasileiro. Por exemplo, a professora Shirley pode usar a norma culta quando ela estiver na escola, numa reunião, numa situação formal. Mas na rua, ela encontrou uma amiga, ela vai utilizar a linguagem coloquial. Se ela encontrou uma pessoa da intimidade dela, ela pode utilizar gíria, sem problema, que ninguém vai falar absolutamente nada. Então, conclusão sobre essa observação é que nós usamos a nossa linguagem da mesma forma que usamos a nossa roupa. Então, nós não vamos para a igreja de roupas íntimas ou de roupas de praia, né? Mas nós vamos para a igreja vestido de maneira formal, porque lá na igreja se exige uma série de respeito por seus rituais. Então nós não podemos ir com qualquer roupa. Da mesma forma é a língua. Eu não posso utilizar uma variante informal quando eu estou numa situação formal. Por exemplo, eu estou numa reunião de uma empresa. Então eu vou utilizar a situação da linguagem formal. Mas se eu estiver no meio dos meus amigos, eu posso falar nós vai, nós foi, sem problema nenhum. Tá? Ok? O terceiro fator é o fator histórico. Nós dizemos que essa é uma variação diacrônica. Essa variação histórica ela está muito ligada à questão da língua, da dinâmica da língua. Ou seja, a língua ela não para, ela não é um corpo morto, mas é um corpo vivo, que se transforma, que se muta. Então, logo, vocês vão perceber que a língua ela está em constante processo de mudança. Né? Por exemplo, eu não falo como meus avós falavam, talvez nem como meus pais, e vocês também não. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Na década de 60, o Roberto Carlos, o cantor, famoso cantor, difundiu a gíria expressão é uma brasa. Essa expressão uma brasa, ele usava para dizer que algo era muito bom, muito espetacular. Na década de 90 do século passado, os jovens diziam para algo legal, espetacular, eles diziam irado. E vocês dizem hoje, para uma situação dessa, dizem é top. Né? Então, vocês percebem como muda, né, a situação. Nós temos palavras que já caíram em desuso. Né? Por exemplo, vossa MC, botica. Vossa MC hoje é o você, né, que vocês utilizam ainda hoje, que nós utilizamos. Botica, também, que era como se falava as farmácias antigamente, as boticas, né, sei lá, comprava remédios, né, comprava perfumes. Né. Então, era uma espécie de farmácia, perfumaria, era uma botica. Né. Dificuldade. Dificuldade é uma palavra antiquíssima, muito antiga. E ela era falada assim mesmo, dificuldade. Os nordestinos ainda, grande parte deles ainda falam dificuldade, apesar de que está com, sei lá, 400, 500 anos que não se fala mais dificuldade, mas dificuldade. Tá? Então esse I caiu na palavra, está em desuso. Também nós temos grafias, né, escritas que caíram em desuso, por exemplo, farmácia com PH. Não existe mais. Ou sequência com trema. Desde 2012, quando entrou em vigor o novo acordo ortográfico, que o trema caiu da língua portuguesa em todo mundo. Né? Em todo mundo que fala a língua portuguesa, não existe trema, a não ser palavras derivadas de palavras estrangeiras que já têm o trema, né?
como é o caso de milleriano, né, que vem da palavra Miller, e assim por diante. Vou mostrar aqui para vocês a evolução do vocábulo você ao longo do tempo. Né? Esse você já é uma variação bem nova. Né? A palavra mesmo era vossa mercê, que era um pronome de tratamento, né? Utilizado para as pessoas, né, do convívio. Então, essa vossa mercê deu vós mercê primeiro, depois tem uma variante no Brasil chamada vassum se ou vossum se, depois deu vome se, geralmente, provavelmente na mesma época, os escravos ainda falavam sucê, né? E chegou no início do século XIX, você. E os baianos provavelmente já falavam você, né? Os mineiros também, você, e nós também falamos assim. E vocês escrevem nas redes sociais VC, que é exatamente a última versão desta palavra. Para a gente finalizar, eu quero falar sobre estrangeirismo. Consiste na assimilação de palavras de outras línguas com a grafia original adaptadas ao nosso idioma. Nós dizemos que elas são aportuguesadas, que passam a fazer parte do nosso cotidiano de fala e escrita. Por exemplo, chauffeur, que vem do francês chauffeur, back, que vem do inglês back, blackout, que vem do inglês blackout, champagne, né, que vem do francês champagne, e drink de drink. Algumas palavras da língua inglesa com grafia original que usamos atualmente, por exemplo, backup, né, que é preparação de uma máquina para entrar em conserto, né, e design, que é desenho, e-mail, que é correio eletrônico, fake, que é falso, hobby, que é um divertimento, um passatempo, ketchup, né, que é um molho de tomate, laser, do raio laser, né, um raio usado na ciência, like, que é gostar. Então, quando você assiste a um vídeo, aí pede um like, né, que é um sinalzinho positivo assim com o dedo, né, gostar. Marketing, que é propaganda. Notebook, que para nós aqui é o computador portátil, mas nos Estados Unidos é caderno. Laptop, que como eles nos Estados Unidos chamam o computador portátil, né? Laptop. On, a pessoa está ativa, né? Está ligado, é isso. Play, que quer dizer jogar, né? O pessoal que já fizeram, jogam joguinhos eletrônicos sabe disso. Stop, como parar algo, parar um vídeo. Então, são palavras estrangeiras que nós utilizamos. Lembrando, em Portugal, o estrangeirismo ele é muito combatido. No Brasil, não. No Brasil, a gente adapta essas palavras de uma maneira muito, muito tranquila. Em Portugal, não. Eles têm uma mania de, inclusive, fazer uma palavra equivalente, né, ou fazer sua própria construção. Por exemplo, um exemplo bem clássico disso é AIDS, né? que é a sigla em inglês. Nós utilizamos aqui no Brasil. Lá eles chamam de SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Eles chamam SIDA. Aqui a gente chama AIDS, né? Ok? Então, gente, por hoje é só. E a gente vai voltar em outro momento. Ok? Então, tenha uma boa tarde. Tudo de bom.